Em média, passamos quase 9 horas do dia olhando para as telas. Do momento para uma relação mais saudável com a tecnologia. É assim que nós começamos o programa Café com Leite de hoje aqui pela Rede Meio de Comunicação. Portanto, não vá dormir sem uma boa informação com os nossos convidados. E hoje nós vamos conversar com o teólogo e pós-graduado em saúde mental e dependência química, Vladimir Carvalho, com o tema Uso sem controle de telas e mídias. Amigo Vladimir Carvalho, primeiro é uma alegria recebê-lo aqui em nosso programa Café com Leite, através da Rede Meio de Comunicação, agora a nível nacional, para que nós possamos chegar com o nosso bloco de informações além fronteiras. Então é motivo assim de muito orgulho lhe receber aqui e oferecer o meu cafezinho, né? Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, me sinto honrado em participar desse programa com uma abrangência nacional. Um abraço para todos que estão a partir desse momento nos assistindo, e nós vamos trazer aqui informações muito importantes. Espero que as pessoas possam absorver essa partilha de conhecimento e a partir daí aprender, praticar e treinar as mentes para que elas possam se desvencilhar dessas armadilhas que são o uso de tela de forma descontrolada. Quando é que eu posso entender que o uso da tela está, digamos assim, descontrolado, desordenado, abusivo? Hoje a neurociência, eu gosto muito dessa ciência, a neurociência, a plasticidade do cérebro, a maneira de pensar, o comportamento humano. Há muito tempo eu venho pesquisando e estudando. Quero aqui deixar bem claro que eu não sou psicólogo nem psiquiatra, sou apenas um estudioso nessa área. Desde que eu ingressei na corporação, na área de segurança pública, comecei a absorver os comportamentos, observar os comportamentos das pessoas, dos segmentos, enfim. E algo, logicamente, no passar desses últimos 30 anos, muito mudou na sociedade, muito. E o uso de telas, a partir dos anos 80, final dos anos 80, início dos anos 90, com a chegada da internet, do smartphone, enfim, isso foi realmente se tornando uma coisa preocupante para as pessoas que estavam mais atentas, Leite. No que se refere à sua pergunta, quando se torna realmente um problema, quando nós começamos a observar isso, quando as pessoas elas não conseguem por si só, muitas delas, quando são tragadas pelo vício, pela dependência, elas não conseguem assumir isso. Mas quem está, um professor, um pai, um amigo, um estudioso, um cientista que está a observar essa situação, começa a agrupar elementos que se chegue a algumas conclusões, não em definitivo, porque, infelizmente, ainda não se está fechado um diagnóstico clínico do vício, da dependência em telas, por exemplo. Mas está tendente a ser tal Sim, qual. Há elementos, há evidências que levam a isso. E o sofrimento
É uma das evidências. E as pessoas chegam a sofrer. Chegam a sofrer mentalmente. É um dos elementos chaves para a gente interpretar que uma pessoa está dependente de telas. E telas, é bom que a gente observe aqui, como diz o nosso querido Michel Desbourguet, que é um dos livros que eu estou estudando exatamente para a gente pode aqui até mostrar às pessoas, né? A Fábrica de Cretinos Digitais, é um nome até pesado para isso aqui, né? Sim. Mas ele traz aqui na introdução do livro algo muito grave. Então, o sofrer de quando você se abstém de telas, e aqui é televisão, smartphone, jogos, qualquer tipo de atividade que leve a telas, e esse sofrer prejudica o seu modo de vida no dia a dia, as pessoas começam a desconfiar se ela está ou não dependente do uso frequente, do uso daquele equipamento que está usando. A culpa é do usuário ou a culpa são dos pais que permitem? Os pais fazem parte do processo, né? Hoje, outra literatura, para vir aqui e durante essa trajetória, pelo menos nos últimos 2 anos, a gente vem aqui estudando, e eu estudei 4 pesquisadores a nível de planeta Terra, 2 psiquiatras americanas, a doutora Anna Lembke, que ela é psiquiatra americana de Stanford, e o Michel Desbourguet, que é um neurocientista, um estudioso da neurociência, como também a Meg Ayhol, psicóloga mexicana, que trata desses assuntos. Então, esses elementos, quando nós conseguimos, pelo menos, decifrar alguns caminhos, algumas trilhas que levam à dependência de telas e aos comportamentos humanos que são altamente prejudiciais para o seu convívio em família, nós também acabamos apontando a responsabilidade, a corresponsabilidade dos pais, quando eles não impõem limites a um filho. Não, é inadmissível, Leite. Que só ajudam, né? É inadmissível. Entrega tela para é inadmissível uma criança de 3, 4 anos estar sendo distraída pelos pais quando um pai entrega um celular ou um tablet na mão de uma criança como essa. Mas muitos pela ocupação, porque também já é consequência do uso abusivo do próprio pai. O próprio pai, a mãe, etc., quando chega em casa e no trabalho mesmo, é um uso tão absurdo que a gente consegue perceber na sociedade que as pessoas estão como robotizadas. Sim. São zumbis que estão pelas ruas de cabeça baixa, com o celular na mão e o forte apelo dos feeds de notícias, de informações o tempo todo. Então é muito emblemático a gente buscar aqui respostas prontas. Os pais têm responsabilidade? Claro que sim. Mas os pais, as crianças, os jovens, nós todos somos vítimas de um sistema muito mais cruel. Tanto que a pesquisadora Anna Lembke, ela fala em 2 livros dela, Nação Tarja Preta e Nação Dopamina, que ela nos traz caminhos de como nós chegamos aqui. Nós temos hoje uma sociedade que vive em busca de prazeres imediatos. A tela é um prazer imediato. Sim. A bebida alcoólica, as drogas são prazeres imediatos. A compra de uma roupa é um prazer imediato que muitas vezes você não adia, né? Por isso que tem muita gente hoje... Mas você falou aí 2 pontos relevantes, que é o alcoolismo, né, e o uso da droga ilícita, que inclusive estas, por sua vez, destrói até o próprio organismo no quesito físico, no quesito, né? E o uso da tela destrói mentalmente. Sim, as telas têm esse poder na área... Vamos entender aqui 2 áreas de estudos de humanos, mais no sentido de comportamentos. A psicologia estuda o comportamento humano, a psiquiatria as doenças da mente, mas elas se complementam. Quando eu sou tragado, por exemplo, eu consigo desconfiar, eu estou desconfiando de mim, que eu estou passando muito tempo usando o meu tablet, meu celular. Naquele momento que eu consigo perceber que eu estou, inclusive através de dispositivos que o próprio equipamento dispõe para o usuário, limitando o meu tempo naquele equipamento, e mesmo assim eu não consigo frear a minha vontade, o meu desejo, significa dizer que o meu cérebro está sendo acorrentado, aprisionado. Eu não consigo mais perceber... Não tem domínio sobre si.
Você se torna um Aquele prisioneiro. objeto estranho está me dominando. Está dominando não só um objeto, né? Qualquer tipo de hábito, porque os maus hábitos, eles constroem vícios. E os vícios, eles são facilmente identificáveis. E isso traz prejuízo ao ser de maneira sistêmica, porque nós somos seres biopsicossociais. Nós somos mentes, nós somos almas. Né? E isso atinge também a parte humana, a parte biofísica do indivíduo, que acaba sofrendo. Nós temos reações físicas, nós temos reações comportamentais, nós ficamos nervosos quando um aparelho desse é afastado de todos nós. As crianças criam birra. Se você impedir hoje de uma criança dela passar 2, 3 horas, e aqui eu trago um dado que precisa ser revelado para que as pessoas compreendam. Me permitam. Pois não. Vejam só, o consumo recreativo de digital em todas as suas formas, e aqui o pesquisador traz smartphone, tablets, televisão, pela nova geração é absolutamente astronômico. Agora, preste atenção nesse dado aqui. Isso aqui, para mim, foi revelador. A partir dos 2 anos, as crianças dos países ocidentais acumulam diariamente 50 minutos diante das telas. Entre 2 e 8 anos, esse tempo é de 2 horas e 45 minutos. E aí vai subindo. Entre 8 e 12 anos, os jovens passam aproximadamente 4 horas e 45 minutos. E 13 e 18 anos, Leite, eles chegam a 7 horas e 15 minutos. Concluindo, ao fim de um ano, aí aqui essa pesquisa começou a me espantar, como a gente fala aqui no Ceará. Ao fim de um ano, isso totaliza mais de 1.000 horas do aluno da pré-escola. Isso equivale a 1,4 mês. Um mês na frente da tela durante 12 meses. Imagine isso produzindo, trabalhando. Para concluir, vamos aqui. 1.700 horas, para os alunos do ensino médio, que equivale a 3,7 meses. Quase 4 meses. Na frente das telas. Quase 4 meses, ou seja, 1/3 de um ano. Perdido, de cabeça baixa, trazendo reflexos na sua coluna vertebral, sua neuroplasticidade sendo prejudicada, a sua cognição sendo prejudicada, o seu raciocínio sendo prejudicado, o seu aprendizado no que é essencial da vida sendo deixado para trás. E tem mais aqui. Isso expressa a infração do tempo diário de vigília. Isso resulta num prejuízo cognitivo sem dimensão ainda. Nós estamos aprendendo a mensurar tudo isso. Nós estamos falando de coisa recente, né? De pesquisa recente. Imagine isso daqui a mais 10 anos. Onde estarão esses jovens? O uso de telas, o vício em uso de telas, e aqui não é só para crianças, Leite, é para adultos também. E eu queria muito que as pessoas se auto-percebessem. Nós temos aqui o pesquisador francês, pesquisador em neurociência, que eu amo esse assunto. Passar 3, 4 meses na frente de uma tela de cabeça baixa, prejuízo, vou repetir, na memória, prejuízo no aprendizado, prejuízo na sua função cognitiva, prejuízo na sua função social. Você deixa de se relacionar, você não perde o diálogo com seus parentes, com seus pais, com seus amigos, porque o uso de telas, o vício, traz o isolamento. As pessoas ficam isoladas, elas não querem conversar mais com ninguém. Elas criam uma fantasia que ela tem ali entre jogos e apelos e até sexo. As pessoas estão, segundo as pesquisas, deixando de fazer sexo, de se relacionarem, de ter uma amizade, um homem e uma mulher, e de repente, sexo não. Estão fazendo sexo virtual. Né? Então, é muito grave toda essa situação, e alguns países, interessante a gente falar isso aqui também, trazer para você que nos assiste, que as Big Techs, nos Estados Unidos, na Europa, os grandes empresários dessas empresas de tecnologia não querem que seus filhos usem celular. Inclusive, tem uma frase muito interessante no livro Nação Dopamina que diz o seguinte: eles, os empresários, CEOs, os grandes executivos falam: para os meus filhos, livros, para as outras pessoas, telas. Porque é um apelo de vendas. O celular, o uso de celular, do smartphone, do tablet, enfim, para que ele serve? Ele tem uma finalidade.
né? E aqui foi outra literatura que nós chegamos, além de pequenos traumas, os filhos a entender. deles, livros. Livros. Para os demais, E se quem falou foi um dos grandes executivos da Ampli. Não quero conversa. Inclusive estão matriculando. Existem escolas hoje na América, nos Estados Unidos, que não tem internet. Se não tem internet, o que é que significa? Há aqueles que fazem um apelo que, logicamente, eu não quero aqui demonizar a internet nem as telas, não. Elas são importantes. Né? Elas são importantes para a ciência, para o estudo. Mas nós estamos falando aqui de vício. Sim, nós estamos falando de dependência. Porque se eu me afasto do celular e com isso eu fico psicologicamente abalado, eu estou doente. Sim. Como qualquer tipo de hábito. Agora recente com a criança, não foi? No colégio, você soube aí, que saiu aí. Sim, que ela repetiu, ela reproduziu o ato que ela viu de violência na escola. E se deu em virtude do pai ter tirado, me parece, o videogame. Ou foi tirado o videogame, assim, né? Tirou os jogos, o menino se sentiu retraído, ameaçado de certa forma, no seu direito, né? A liberdade individual, é bom que as pessoas possam compreender isso. A liberdade individual não pode sobrepor a liberdade coletiva de ninguém. Liberdade sem responsabilidade, as pessoas têm que... Você que é pai, você que é mãe, você tem que entender isso. Liberdade sem responsabilidade traz um grande prejuízo para a sociedade. Não é só para a sua família, não, para todos nós. Nós somos inseridos num tecido social muito mais amplo, né? E tudo que nós lemos, nós trazemos, nós estudamos e compartilhamos, é porque nós percebemos. Eu tenho falado em as palestras que a gente realiza em escolas, e olha que eu já frequentei escola aqui na região do Cariri, viu, Leite? Não foi brincadeira. Nos últimos 40 anos, eu acho que milhares de pessoas a gente tem conversado, dialogado, levado informações. E eu tenho dito que eu sou cobaia de mim mesmo, inclusive em comportamentos. Porque a partir de observações no meu comportamento, não, isso aqui eu não quero para mim, de maneira alguma. Né? O celular, quando eu começo a usar o celular, quando eu percebo, e aqui é importante que as pessoas percebam, né? Você tem que ter essa direção psicológica, mais autoconsciência. O que eu estou fazendo é legal? O que eu estou fazendo, até que ponto vai me prejudicar? Eu domino o celular ou ele está me dominando, né? São perguntas impactantes. Impactantes, não resta dúvida. Gente, eu estou conversando com o Vladimir Carvalho, ele que é especialista em saúde mental e dependência química aqui no programa Café com Leite, através da Rede Meio de Comunicação para todo o Brasil. Portanto, muito obrigado pelo carinho para você que nos acompanha aqui em todo o país, de norte a sul, de leste a oeste. Estamos com uma alegria muito grande de gerarmos esse nosso conteúdo aqui na cidade de Juazeiro do Norte, terra do Padre Cícero. Eu vou pedir a minha produção para preparar um cafezinho especial para o nosso convidado, o professor Vladimir Carvalho. Produção, café. Foi especial aqui para o meu convidado. Maravilha. Professor Vladimir, um cafezinho, né? Com leite, por favor. Claro. Por favor. Quer conhecer um pouco mais sobre este tema? Fique ligado aqui no programa Café com Leite. É o professor Vladimir Carvalho aqui no programa Café com Leite, falando sobre saúde mental, falando sobre o uso sem controle das telas e das mídias. Próximo bloco, ele promete muito mais. Fique ligado. De volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite, aqui pela Rede Meio de Comunicação e aqui na região do Cariri, através da afiliada TV Café com Leite. Meu convidado de hoje é o nosso professor Vladimir Carvalho, ele que é especialista em saúde mental e dependência química aqui no programa Café com Leite. Vou pedir permissão aqui ao meu convidado para mostrar aqui para você, olha,
A 9ª edição do Café com Leite em Revista, uma revista feita especialmente para você. As pessoas dizem, não, no digital é melhor. Tem lá no digital, sim, lá no site, programacafécomleite.com.br, você encontra ela em formato digital. Mas olha, nada mais saboroso, nada mais gostoso de que você folhear, ler todas as matérias. Aqui nós temos matérias de saúde, educação, cultura, esporte, lazer, economia, direito e muito mais. E ela é feita para você. Manda uma mensagem aí para as nossas redes sociais, aí através da nossa produção, ela vai enviar tudo para você gratuitamente, você não paga nada. Agora, seja rápido, viu? Seja breve, porque estão acabando aí. Já estão trabalhando na próxima edição. Essa daqui é do meu professor Vladimir. A sua está com a produção, daqui a pouco eu entrego ao nosso convidado. Aproveite esse momento também e digo para você, venha visitar a nossa região do Cariri, Juazeiro do Norte, terra do Padre Cícero. Aqui nós temos coisas maravilhosas, não somente no Cariri, porque aqui no Juazeiro você vai conhecer popularmente a estátua do Padre Cícero, mas no Crato nós temos a de Nossa Senhora, a maior do mundo, Nossa Senhora de Fátima, a maior estátua do mundo você vai encontrar na cidade do Crato. Barbalha de Santo Antônio, vizinho aqui em Antonina nós temos aqui em Santana do Cariri a Menina Benigna, e dentre tantas outras alternativas de passeio e de conhecimento que você tem aqui numa serra maravilhosa, que você vai conhecer as fontes naturais aqui da Serra da Chapada do Araripe. Agora, se você vem para cá, o melhor lugar, Hotel Café com Leite, vem para cá, um lugar onde eu tenho certeza do seu conforto, da sua segurança, da sua alimentação no café da manhã, de uma dormida confortável e o melhor, o preço, super acessível. Venha, traga a sua família, venha nos conhecer. Nós estamos aqui de braços abertos para te receber. Hotel Café com Leite é a sua casa fora de casa. Procure as redes sociais e faça já a sua reserva. Professor Vladimir, meu amigo, o que é que comumente nos leva a uma dependência? Eu vou dizer dependência, no nosso tema aqui, né, as telas. Mas o que é que nos leva à dependência de um modo geral? Meu caro Leite, nós vivemos atualmente numa sociedade de estímulos, né? Estamos a todo momento sendo estimulados por imagens, por cores, por apelos diversos. Nas telas não poderiam ser diferente, o apelo é muito forte. E nós temos o nosso cérebro, ele é facilmente, muitas vezes, dominado, sequestrado por esses apelos, principalmente quando não se tem maturidade. Quando você leva telas, quando você não se limita, as pessoas não limitam, crianças, adolescentes, e pessoas muitas vezes incautas ao uso de telas e outros hábitos, esses apelos, eles acabam sequestrando as pessoas. E quando sequestram o seu modo de pensar, de agir e de sentir, facilmente se desenvolve uma dependência. Podemos chamar de vício. Eu não gosto muito dessa expressão vício. Ela é muito estigmatizante para mim e para as pessoas também. É porque ela leva sempre a... Que não deixa também de ser ruim. Eu não, assim, claro que não. Leva a algo ruim, né? Eu sou adepto do estoicismo, da filosofia estoica. E tudo que acontece com você só tem uma finalidade: lhe corrigir, lhe melhorar. Agora, você tem que ter essa percepção. Se algo lhe aconteceu, como provação para os espíritos, as pessoas mais espiritualizadas já acham e definem como uma provação que você está passando, é uma prova, é isso e aquilo, um teste da vida. Eu acredito que nós precisamos evoluir como pessoas. As crianças, os adolescentes e os adultos jovens, eles estão nesse processo de crescimento espiritual, cognitivo, intelectual, mas passam também aqui na nossa mente, no seu cérebro, por esse processo neuroadaptativo. Então, os apelos, Leite, nós vivemos uma sociedade de apelos, e quando você não tem deliberadamente a capacidade de perceber o jogo da vida, você facilmente é acorrentado. Infelizmente, né? Me diga uma coisa, quais são os sintomas que são mais comuns naqueles dependentes da tela? A inquietação, né? As pessoas que... Isso aqui, quando você se abstém de determinados hábitos que você acabou sendo tragado, vamos dizer assim, você fica nervoso.
Você fica inquieto, né? E às vezes até violento. É uma reação natural, né? Porque você está... O seu cérebro, nós temos dentro do cérebro, principalmente aqui na frente, o córtex pré-frontal, que ele trata das suas emoções. E o cérebro, ele se comunica, ele envia ordens através da sinapse, que são sinais elétricos do nosso cérebro e que dominam determinadas áreas do nosso cérebro, através da emoção, através da razão. Tudo isso funciona no cérebro, não é no coração. Aqui é sentimental. Então, sendo dessa forma, as pessoas elas não têm essa capacidade ainda, Leite, de perceber isso. Eu fico assim, você está dando... Aqui eu quero olhar para você que está em casa. Esse programa está dando uma oportunidade da gente falar um assunto tão sério, mas tão grave e tão profundo, mas de uma maneira tão suave e direta para as pessoas, que muitos vão entender o caminho que estão trilhando a partir de agora. Às vezes, Leite, é necessário uma cacetada na vida das pessoas para que elas acordem. Muitas pessoas fogem desse assunto. Muitos desses assuntos... Diga-se de passagem que já são dependentes. Já são dependentes, eu quero aceitar. É um dos malefícios, ou então da intransigência. Intransigência de você não aceitar que você é um dependente. Você quer se... Existe um teólogo religioso, católico, Ronald... O nome não me vem agora. Rock Schneider. É um padre da Igreja Católica italiano. Ele falou, se você quiser ser uma pessoa perfeita, a primeira coisa que você tem que falar, confessar, é as suas falhas. Eu ia falar pecados, mas é outra coisa que muitas vezes, pecare, né? Do latim, muitas vezes isso acaba também mexendo com as pessoas. Então, eu tenho que confessar, eu tenho que aceitar. Onde é que você está falhando, Leite? Onde é que você está sendo dominado por determinadas circunstâncias? Né? Autocrítica. E eu falava uma coisa aqui muito, muito séria, muito grave, né? Muitas instituições não querem tratar desse assunto, porque é um apelo de marketing muito forte também por aqueles que produzem o equipamento e querem vender o seu produto e que não querem que as pessoas compreendam. No Brasil e no planeta, nós vendemos doença. Nós vendemos doença. Olha que grave, tão grave essa expressão. Nós vendemos doença, sim. Parece que existe um grupo de pessoas no planeta Terra interessadas que parte dessa sociedade esteja doente, que eles possam dominar. Dá lucro. Dá lucro? Mas como dá lucro? Mas como dá lucro? A desgraça dos outros, né? Desgraça dos outros. Enquanto eu prefiro, e aqui é uma... Por isso que eu estou lhe falando, puxa vida, quão privilégio está aqui. Quão importante a gente está abrindo a mente das pessoas que nos assistem agora. Abram a mente. Se percebam. E o que eu acho engraçado é assim, que se você conversar com muitos pais, eles concordam com essa tese. Concordo, mas são resistentes. Pronto. É isso que me impressiona, é que é incrível como você conversa e as pessoas realmente, aí você olha, pratica-se dentro de casa. O estoicismo também, como eu falo de estoico, né? Eu amo o estoicismo. As pessoas falam, aprende, pratica e treina. Gosto muito dessa expressão. Você tem que aprender algo. Como é que funciona, como é neuroadaptativamente falando, como é que eu desfaço um caminho que eu fiz até aqui através do vício, através da dependência? Eu tenho que entender qual foi o caminho que eu cheguei até o alcoolismo, por exemplo. Ou então o uso de telefone, de uma tela. Claro que repetindo aquele ato diariamente. E aquilo ali, nós temos o sistema de recompensa no núcleo accumbens, no cérebro, que vai me dizer que aquilo é gratificante. Então, eu tenho que ser gratificado por aquilo ali. Vai da bebida, vai do medicamento, vai do chocolate, vai do sexo. Vai para tudo. Qualquer hábito que você pratique. Como é que eu desfaço o caminho? Primeiro percebendo se eu estou abusando daquilo ali, se aquilo ali está me fazendo mal. E não é um mal só para si. Nós somos egoístas, muito egoístas, quando eu percebo o mal só para mim. Só para mim. Eu sou egoísta. Eu tenho que perceber que o meu comportamento, ele está, de certa forma, atingindo os meus. Quem me cerca? Porque se você está dentro de casa, marido e mulher, entra dentro de casa, cada um chega do trabalho, então a mulher já está em casa e cada um pega o celular, não conversa, não olhe para si, Leite.
não conversa. Inclusive, chega ao absurdo de o jantar tá pronto pelo celular, o outro a 3 metros dele. Isso acontece. E como acontece? Outro absurdo, falar aqui, trânsito. Hoje, eu percebi um taxista entre Juazeiro do Norte e Crato, ele bem devagar na faixa de ultrapassagem. E eu passei pelo lado direito e observei o taxista estava com um celular na mão passando mensagem. Eu já vi mototaxista que trabalha com a moto, com as duas mãos fora do guidão, passando mensagem no celular. Então, isso eles foram já dominados pelo hábito. E essa dominação, essa escravidão pelo hábito de telas, esse vício, é tão grave, mais uma vez eu vou repetir, que eles perdem a noção de risco e de perigo para suas vidas, para a vida de quem os cerca e numa dimensão muito maior. Para a sua vida, tá errado, não resta dúvida. Mas para a vida de terceiros, é muito grave, é extremo. Se eu não quero me respeitar em detrimento do livre-arbítrio, parabéns para mim. Eu que não quero me respeitar, não estou concordando com isso. Mas estou limitando. Mas eu não lhe respeitar, eu colocar a sua vida em risco por uma irresponsabilidade minha, isso vai ao extremo. Falo muito em liberdade, e aqui há um movimento no Brasil da liberação das drogas no Brasil. Sim, sim. Há um movimento, e esse movimento ele tem como pano de fundo a liberdade, a dignidade da pessoa humana. Eu tenho o direito de escolher para mim o que eu quiser, até de tirar a própria vida. É uma coisa muito grave. Sim, sem dúvida. Agora, vamos aqui raciocinar. Você acompanha comigo, você que está em casa. Quer dizer que eu tenho o direito de usar drogas, cocaína, crack, o que for. Eu vou ficar doente, de uma maneira ou de outra. Mais cedo ou mais tarde, com o uso contínuo daquela substância, vai lhe deixar doente. É só ver. Se você bebe cerveja ou cachaça, seja lá, bebida alcoólica, todos os dias, e não consegue passar umas semanas sem a bebida, você está doente. Sim. Mas você não admite. Detalhe, aqui o detalhe. Quando você está doente, que vai para o hospital, quem paga o tratamento? Eu e você. Como? Através do SUS. Sim. Do Sistema Único de Saúde. Então, sim. O governo, ele gasta bilhões por ano para tratar pessoas. E hoje nós já estamos tratando no Brasil. Hoje no Brasil existem clínicas especializadas para tirar o vício do celular, do smartphone, das telas das pessoas. Como se não bastasse a bebida alcoólica e as drogas, agora as telas. Aqui em Recife nós temos um hospital que era metade, são 5 andares, metade de um andar era reservado para acidentes de moto. Hoje são 2 andares completos, exclusivamente para acidentados de motocicleta. Não estou tirando aqui o mérito, o direito de quem gosta, de quem anda com responsabilidade. Não estou tirando. Mas não deixa de ser um alto custo para a sociedade, de um modo geral, que muitas vezes são de atos inoportunos, atos errados. Mas questões à parte, eu digo assim porque eu levantei, porque é mais um problema, é mais um vício, talvez até no celular, que pode ocasionar isso aí também. E como você disse, o custo, quem é que banca? Todos nós, né? Que não tem problema, desde que ele se recuperasse, né? Gente, eu estou conversando aqui com o nosso querido Vladimir Carvalho. Ele é teólogo, ele é especialista em saúde mental e dependência química, falando sobre o uso sem controle das telas e mídias aqui no programa Café com Leite, na Rede Meio de Comunicação. Vou pedir a minha produção para preparar mais um cafezinho aqui, de forma muito especial para o meu convidado. Produção, obrigado aí pelo cafezinho, o meu amigo Vladimir. Por favor, vamos tomar um cafezinho que a produção, rapaz, se prepara com tanto carinho. Gostoso demais, viu? Rapaz, e assim, é tanto amor em cima desse café. De parabéns, aqui. Viu? É, maravilhoso. Parabéns à nossa produção, ao cafezinho, a você que nos acompanha, ao meu convidado Vladimir Carvalho. Mas ele disse que no próximo bloco tem mais, fique ligado. É só aquele tempinho do cafezinho.
volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite. A você que nos acompanha em todo o Brasil, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Lembre-se que aos domingos, às 23 horas, você inventa de dormir cedo. Eu até concordo, você precisa relaxar, dormir, descansar para começar uma semana maravilhosa. Passou a semana com a sua família, se divertindo, né? Saiu, brincou e etc. Parabéns, graças a Deus. Agora, nada mais do que uma horinha a mais, das 23 às 0 hora, você fica acompanhando aqui os nossos convidados, aí você em seguida dorme de forma muito tranquila e passa uma semana bem informado, se prepara, cuida, pensa no nosso entrevistado, na conversa aqui, nas informações que ele está nos proporcionando, na aula que ele nos proporciona, e eu tenho certeza que você terá uma semana bem mais segura, bem mais tranquila e, quem sabe, contribuindo com a sociedade de um modo geral. Então, muito obrigado e não vá dormir sem tomar um cafezinho com leite. É o programa Café com Leite, aqui do interior do Ceará, através da rede meio de comunicação para todo o Brasil. Estamos no Rio de Janeiro, Fortaleza, também no Acre, no Amazonas, no Maranhão. No Piauí nem se fala, né? O Piauí inteiro ligado, é líder de audiência no estado do Piauí. A rede meio de comunicação e o programa Café com Leite não fica atrás. Então, um abraço muito carinhoso, muito especial a todos vocês que nos acompanham. E hoje aqui falando sobre o uso sem controle de telas e mídias. Aí eu te pergunto, será que você conhece alguém? Tem alguém aí do seu lado, ligado nas telinhas? Aqui na TV, no programa Café com Leite, você pode ficar viciado, viu? Porque você vai aprender muito. Se você fica viciado todo domingo às 23 horas, aí você vai aprender. Pode ficar tranquilo, porque aqui nós só temos profissionais brilhantes que enriquecem os nossos conhecimentos. Ele é especialista em saúde mental e dependência química. Vladimir Carvalho é o convidado de hoje do nosso programa, que veio aqui tomar o nosso cafezinho e eu o ofereço com muito orgulho. Meu professor, me diga uma coisa, falávamos lá no primeiro bloco nós tocamos na questão da dependência química e do álcool. Que isso causa problemas de saúde e, consequentemente, o uso das redes de saúde do nosso país, que, consequentemente, há um impacto na sociedade, economicamente falando, ou seja, você pode até estar se criando um problema para si, porém, nos causando um problema, digamos assim, economicamente falando. Né? Mas eu te pergunto, no uso da tela, ele pode causar dependência física, por exemplo, ou só mental? Dependência comportamental, né? Especificamente a dependência comportamental, a maneira de comportamentos e emoções. A física, não. A dependência... Eu já ouvi uma reportagem outro dia que o pessoal está ficando com problema de coluna, de tanto estar assim, é um problema de ordem estético, né? Um problema estético, o modo como você senta, o modo como você se posiciona para usar o equipamento pode trazer problema na sua cervical, na sua coluna vertebral. E isso tem trazido algumas dores, alguns problemas, né? Mas todos esses processos, Leite, eles estão ainda, por incrível que pareça, século XXI, as pessoas estão se preocupando agora. Todos esses processos, inclusive nós temos o manual de diagnóstico de doenças da Organização Mundial de Saúde, que ainda não definiu esse vício como uma doença. Mas há evidências, tanto físicas como postura, condições posturais do uso do aparelho, de comportamentos éticos, de comportamentos psicológicos, de reações biopsicossociais. Fazendo uso das telas, eu particularmente aqui enxergo, por exemplo, visão, eu enxergo sedentarismo, porque nós estamos usando 4 meses, 1/3 do nosso ano para se dedicar às telas, né? Nós temos assim um impacto no sono que nos causa problema, claro, né? Impacto então, no sono. Eu estou visualizando assim esses, digamos assim, meios, as consequências que podem nos levar a problemas de saúde, né? Então, assim, não é só que vai me causar o problema da coluna, que foi o que eu imaginei aqui, mas que também me leva a casos como esse, visão, sedentarismo e etc., sono, o próprio sono
que vai me levar a doenças. Levam né? A obesidade é um problema físico. Né? A obesidade é um problema físico. Porque quando você não pratica o exercício por conta do uso de telas, você vai se tornar um obeso. 4 meses só na tela não dá. Não é brincadeira, tempo, né? Eu que sou adepto da corrida, do atletismo, quero até convidar as pessoas que é uma boa estratégia, é um caminho que a gente busca, são alternativas quando você não constrói. Não me fazer inveja, não. Convido o povo aí, mas não olhe para mim, não. Quando você, qualquer atividade, quando você monta qualquer projeto, né? Eu tenho um sonho de ir lá em Teresina, viu? Qualquer dia eu vou conhecer a Teresina. Quando você monta um projeto, e esse projeto, ele é elencado. Vamos aqui... O que a gente faz, Vladimir, para que as pessoas não usem tanta telas? Você tem que oferecer alternativas. Sim, sim. Né? Qual alternativa que eu posso oferecer a uma pessoa que passa um dia no celular ou parte do dia no celular? O esporte é um, né? Você desligar a TV, você se levantar, você fazer uma caminhada, você ler um livro. É claro que é. Aí não faça isso, não. Eu vejo o seguinte, nada é proibido. Sim, eu sou adepto que nada é proibido, mas nem tudo é permitido. Sim. Nem tudo é permitido. Seria muito bom... Eu digo assim, eu não sou adepto, eu disse, não olhe para mim que eu não quero, não quero transmitir uma imagem negativa disso. Pelo contrário, eu sou um apoiador da linha do ciclismo, né? Das modalidades variadas e tal. Até eu vou para academia, né? Eu não pratico exercício de corridas e ciclismo e tal, mas eu vou para academia e sou a favor e convido as pessoas para irem, né? É uma questão de foco, sabe, Leite? Eu já bebi, gostava muito de cerveja na minha vida, mas depois que eu coloquei o atletismo, a corrida de rua, como foco da minha vida, no esporte que me dá prazer, né? A dopamina que me satisfaz é a corrida. Ler é outra atividade que produz dopamina, boa dopamina para mim. Faz correr a mente, né? Isso aí são atividades que te engrandecem, que não te... E quando eu falo assim, corredor... Esse vício é bom, né? Esse vício é bom. E correr com dor, né? Todo corredor sente a dor alguma parte do corpo, isso é natural. Mas é algo que não tira você, não lhe leva ao fundo do poço. Sim, sem dúvida. Você está sempre uma pessoa produtiva, feliz. Quem corre, vive feliz. A realidade é essa, né? Eu queria muito, quando eu chego numa escola para realizar uma palestra, numa universidade, onde já fui para realizar uma palestra, trazer um pouco da minha vida numa partilha para eles. Porque eu tenho 60 anos de idade, né? Eu estou correndo 1 quilômetro abaixo de 5 minutos. Para minha idade, quando as pessoas... Puxa, capitão, está correndo bem, né? Eu disse, estou correndo bem, mas por quê? Porque eu tornei essa atividade um hábito. Tanto você pode tornar um hábito positivo como negativo na sua vida. E essa participação aqui no programa hoje, você que está em todo o Brasil, você deveria servir como divisor de águas esse programa hoje. Como assim? Você elencar, você colocar no papel, você escreve, é uma terapia. Os psicólogos fazem isso. Escreve aqui na tua vida, né? Freud fez isso. Escreve aqui, o que está sendo positivo na sua vida? O que é que você quer vencer? Você escreve uma tabela 1, tabela 2, e aí você vai trocando os hábitos, né? Hábitos Atômicos, um livro, Hábitos Atômicos, nos ensina isso, né? Então, mudança de hábitos, mudança de pensamento. Hoje tem muita gente ansiosa, muita gente depressiva, e esse número só aumenta. Só culpam a pandemia, né? Não é só pandemia, são as famílias do Brasil, a sociedade vem sendo degradada há muitos anos. Eu fui de um tempo que eu morava na capital do estado, Fortaleza, que minha tia chamada Mariinha, ela levava toda a família no final de semana para a casa dela, era uma festa. Com o passar dos anos, a família foi se desvinculando, perdendo o laço afetivo. As famílias foram ficando disfuncionais. E essa questão disfuncional passa também... E, como consequência, o uso de telas. Porque as pessoas foram se ocupando ou buscando suprir as suas necessidades, o seu sofrimento e tudo aquilo que é um vazio existencial nas pessoas através das telas. Através de tanta coisa negativa, se a gente fosse elencar aqui, não é só telas. E, em especial, o distanciamento, a separação de casais, o distanciamento entre pessoas, famílias, né? Você sabe, Leite, a média de casamentos, quanto duram hoje em dia? 13,5 anos. 13,5. É a média que os casais estão vivendo hoje. E hoje nós temos outros modelos de família, né? Tem casal mulher-mulher, homem-homem, né?
família só com o pai, só com a mãe, só com a avó. Então tá todo mundo, cada um pro seu lado. Sim. A gente nota isso, observa isso de maneira factual dentro de algumas casas. Cada um dentro do seu quarto, tranca a porta e pronto. Vive na individualidade. Essa individualidade é um modo de sofrer por dentro também. E quando você percebe esse vazio, essa solidão, que é diferente de solitude. Eu gosto muito de solitude, ficar só. Eu tenho um cantinho na minha casa que eu fico só. Vou fazer minhas orações, né? Falar com a Virgem Maria. Eu gosto muito de conversar com Maria. Então, ali é solitude. Refletir sobre o que eu fiz. Como é que eu posso vencer os meus medos? Todo mundo tem medo, né? Você também tem seus medos. Sem dúvida. Às vezes você tem medo de pensar no seu medo. E eu fui pesquisar o que era que eu estava pensando no meu modo de pensar. Aí eu cheguei à metacognição. Metacognição é pensamento pleno. É você viajar para dentro de si mesmo e chegar à metacognição. Como é que eu vou... Antes de pensar em pegar nesse copo, eu pensei antes. Se eu vou estender minha mão, eu vou receber uma ordem do meu cérebro. Por que você não faz isso também? Eu vou pegar o celular. Por que você não pensa antes? Não, agora não. Eu vou adiar isso aí. Eu vou me testar. Eu vou aprender, eu vou praticar, eu vou treinar a dizer não. Não. Nós precisamos, durante o dia, de mais não do que sim. Isso vale também para as famílias. Na disciplina, né? No estudo, no aprendizado. Você adiar recompensas. Quando você não adia recompensas, você sofre também. E isso traz, com certeza, quando você não... Quando você adia, ou isso implica dizer que você está guardando para si aqueles problemas, né? E amanhã ele vai aflorar. Ele vai aflorar, vai explodir e vai te causar um dano. Você falou uma coisa muito importante que a psicologia nos ensina a respeito de você guardar problemas, né? Os traumas, pequenos traumas, quando você não joga, né? Por que acontece muitos suicídios no mundo? Muitas pessoas tiram a vida porque elas não conversam. E quando elas vão conversar, elas não são ouvidas. Uma coisa é você escutar uma pessoa, a outra é você ouvir. Ouvir é compreender, é entender o sofrer do outro. Quando você para 1 minuto para ouvir alguém de uma maneira adequada, sincera, você já ajuda muita gente. Agora, se alguém chega para você só no olhar, dizendo que está sofrendo, e você vira as costas, você acabou de agravar uma situação. E às vezes a pessoa vai embora sem você nem sentir. Por isso que é muito importante, Leite, você ouvir, mas aprender também a ouvir. O primeiro ouvinte de maneira qualitativa é você mesmo. A autocompaixão é o que nós chamamos de mindfulness. Mindfulness é a autocompaixão. Você ter piedade de si mesmo. E quando é que eu tenho piedade de mim mesmo? Quando você se reconhece que você é uma pessoa frágil. Quando você se reconhece que você é uma pessoa pequena. Você pode imaginar... É tão difícil, né? Uma pessoa se imaginar grande, orgulhosa e de repente levar uma queda. Eu nunca esqueci uma reportagem que eu li do vice-presidente da República chamado José de Alencar. Páginas amarelas da revista Veja. Ele, grande industrial brasileiro, industriário, pegou um câncer, uma doença, contraiu um câncer. E ele teve que ir para o hospital, ficar nu, e as enfermeiras trocando a fralda dele. E ali ele escreveu, nunca esqueci isso, ali eu vi o quanto eu era pequeno. Todos nós somos muito pequenos, todos nós somos muito grandes. E quando você reconhece isso, a partir do momento que você reconhece que é pequeno, você se transforma numa pessoa grande. Você é iluminada. Será que a pandemia nos ensinou? Deixou tanto recado? Provavelmente não. Ensinou sim, a poucos. A poucos, perfeito. E deveria ter ensinado a todos. Esse era o objetivo, eu imagino, né? Gente, eu estou conversando aqui com o teólogo e pós-graduado, especialista em saúde mental e dependência química, nosso querido irmão, amigo, Vladimir Carvalho, aqui no programa Café com Leite, falando sobre o uso indiscriminado das telas, aqui na Rede Meio de Comunicação, no programa Café com Leite. Professor, eu preciso fazer um intervalo rapidinho aqui para tomar um cafezinho, dá certo? A gente volta logo, claro. Dá certo? A produção disse Sim. que o café tá no jeito. Ótimo. Tá bom? E você, fica ligado. No próximo bloco, tem muito mais para você, daqui a pouquinho eu volto.
Já me deliciei de um cafezinho, de uma água mineral São Geraldo e já estou de volta aqui. Agora para agradecer o nosso querido irmão, amigo Vladimir Carvalho, que abrilhantou o nosso programa de hoje com muita maestria, com muita competência, diga-se de passagem, com fundamento naquilo que falou e que sirva a você que nos acompanhou de exemplo e, acima de tudo, de reflexão na sua vida doravante. Meu amigo, muito obrigado por esse momento e volto mais vezes aqui. Você é sempre muito bem-vindo. O cafezinho, a produção disse que promete não faltar. Então, só tem uma razão, tem que vir. Muito obrigado. Eu te agradeço penhoradamente, imensamente essa oportunidade de estar aqui ao seu lado. A você que está em casa, muito obrigado por estar aqui, por investir um pouco do seu tempo nos assistindo. E eu tenho uma mensagem final para dizer às pessoas. Não importa o que a vida fez com você, o que importa é como você vai conduzir a sua vida de hoje em diante. Você tem o poder nas mãos de decidir, de optar, de ser feliz ou não, de vida ou de morte. O que é que você vai escolher? Prefira a vida. Prefira a vida. Eu sempre tenho uma frase, quando eu fiz trabalho na radiofonia aqui de Juazeiro do Norte, que falava: eu quero, eu posso, eu sou capaz, eu vou conseguir, pois tudo posso naquele que me fortalece. E você é muito forte. Avante, né? Um abraço para todos também de Teresina. Um dia eu vou aí visitar vocês. Em breve, já já. E a você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. E lembrar que domingo estaremos de volta aqui com mais uma edição do nosso programa. E você assiste não apenas esta, mas todas as edições do nosso programa Café com Leite lá no site tvcafécomleite.com.br. Quero, em nome da produção que faz com que nós possamos chegar até você, mandar o nosso abraço, o nosso muito obrigado e até breve, se Deus quiser.